minha história. Gente, tá na hora de mais uma edição do nosso Minha Música, Minha História. Gente, a história de hoje é muito boa, viu? Eu recebi ela aqui na semana passada. Se não me engano, foi na quarta-feira. E eu tava louco pra te contar essa história porque realmente é demais. Antes de mais nada, deixa eu me lembrar você mais uma vez, né, que você pode participar com a gente, porque quando esse quadro foi pensado aqui pra nossa programação, a gente partiu do princípio que todo mundo tem uma história pra contar. E toda história carrega consigo uma música que quando você ouve, ela te leva para lugares, para pessoas, para abraços, enfim, a música da sua história. Toda história tem uma música especial. E é por isso que todas as tardes aqui na Zebu FM nós perguntamos pra você qual é a sua música, qual é a sua história. Participe com a gente, minha música, minha história. E hoje, gente, eu tenho aqui o prazer de atender a participação da nossa ouvinte, a Andréia de Paula Martins. Andréia, em primeiro lugar, brigadão, viu, pela sua participação junto com a gente. Ela que é do bairro Santa Marta, tá aqui participando hoje junto com a gente. E a história da Andréia você vai gostar muito. Mas vai mesmo, viu? Então tá bom, deixa eu te contar a história da Andréia. A Andréia de Paula participa com a gente nesta segunda-feira e ela começa a sua carta, pelo jeito é ouvinte assídua da Zebu FM, né? Itamar, é como você comenta aí na programação, viu? Às vezes a gente vê um homem e uma mulher que se dizem odiar mutuamente e a gente nem sabe que muitas vezes pode ser amor, viu? André, isso aí eu tenho certeza. Então conta mais pra gente, viu? Itamar, eu e o Eduardo fomos assim. Sempre achei o Eduardo um poço de pessoa exibida, um chato de galocha. Quando minhas amigas comentavam sobre ele, a minha graça já acabava. Que menino chato aquele tal de Eduardo, viu? O Eduardo, muito amigo dos meus irmãos, estava sempre por perto e sempre quando ele chegava, a minha graça acabava. Sabe aquela pessoa desmancha rodinha? Aquela pessoa desagradável? Assim era pra mim o tal do Eduardo. Muita gente comentava que aquele meu sentimento pelo Eduardo, aquela raiva que eu tinha por ele, não era uma coisa normal, não. A minha mãe dizia que era coisa de outras vidas, viu? Que era alguma coisa que eu não tinha resolvido com o Eduardo em vidas passadas e que agora eu não sabia, mas isso me incomodava. Então, mas só mesmo uma macumba muito grande para explicar a ojeriza que eu tinha do tal do Eduardo. Só para você ter uma ideia, o Eduardo era muito amigo dos meus irmãos e quando fui me casar, a primeira coisa que eu falei foi: não convidem aquele mala pro meu casamento. O casamento é meu e eu não quero o Eduardo no meu casamento, mas de jeito nenhum. Mas já viu, né? Amigo da família e coisa e tal, meus irmãos disseram que era impossível eles não convidarem o Eduardo e disseram mais que se o Eduardo não fosse, eles também não iriam. Aí não teve jeito. Imagine só, Itamar, no dia do meu casamento, que até então era o dia mais feliz da minha vida, quem tava lá na cerimônia, na igreja, também nos comes e bebes das festas, aproveitando, o tal do mala do Eduardo. O meu casamento, Itamar, ele durou cerca de 7 anos. Eu fui morar fora de Uberaba e assim que o meu casamento acabou, eu voltei para morar na cidade junto com o meu filho, o Rodrigo. E voltei a conviver com a minha família. As primeiras semanas passei na casa dos meus pais, onde eu tive o desprazer de encontrar quem mais uma vez? O Eduardo. E pra piorar, Itamar, nem te conto. O Eduardo ainda fez amizade com o Rodrigo, com o meu filho, é isso mesmo. O Rodrigo se simpatizou com o Eduardo, o mala. E assim, fui recomeçando a minha vida, voltando a trabalhar, frequentando a casa da minha mãe, a casa da minha família e sempre tendo o desprazer de ver o tal do Eduardo.
Mas uma coisa me chamava a atenção. A proximidade do Eduardo com o meu filho, com o Rodrigo, começou a me chamar a atenção. Um dia perguntei para o Rodrigo: Rodrigo, por que você é tão grudado assim com o Eduardo? Por que você gosta tanto assim de conversar com o Eduardo quando você está lá na casa da vovó? E o Rodrigo disse que o Eduardo, mãe, o Eduardo é um cara legal. Eu gosto dele. E o Eduardo fazia de tudo para agradar o Rodrigo. E isso, Itamar, eu não posso negar, começou a mexer comigo, mas achei que era besteira. Foi até, Itamar, um dia que o Rodrigo, brincando com o Eduardo e comigo próximo, ele simplesmente falou: mãe, por que você não namora o Eduardo? Ah, pra quê, Itamar? Eu fiquei sem chão, mas a partir daquele dia, a partir daquela pergunta do meu filho, e na frente do Eduardo, parece que alguma coisa mudou muito, viu? Mudou muito no meu coração, porque eu já não via mais o Eduardo como aquele mala, aquele chato. Pensando bem, o Eduardo até que tinha suas qualidades, era simpático, se dava bem com o Rodrigo, com o meu filho. E não é, Itamar, que não demorou muito tempo para que eu me pegasse apaixonada, sabe por quem? Pelo Eduardo. Eu não me conformava, mas o certo é que aconteceu. Tivemos uma conversa, eu e o Eduardo, e pasmem, o Eduardo disse que desde quando, muito antes mesmo do meu casamento, que ele já tinha um certo sentimento por mim, porém ele nunca me disse nada porque sabia que eu tinha uma certa birra com ele. Marcamos de fazer um passeio, fizemos esse passeio e quando saímos, o Eduardo respeitador, eu tive a certeza de que estava realmente apaixonada pelo Eduardo. E ao que parece, ele também por mim. Bom, Itamar, resumindo a história. Já se passaram 11 anos e hoje eu e Eduardo temos uma vida em comum. Eu e o Eduardo Henrique Cardoso hoje formamos uma família junto com o meu filho Rodrigo. E somos muito felizes. É por isso que todas as vezes que eu ouço você na rádio dizendo que homem e mulher, quando brigam muito, cuidado que lá tem. Eu posso dizer que é isso mesmo, Itamar, porque aconteceu comigo. Hoje, aquele rapaz que eu não gostava, que eu considerava um mala, que eu não queria nem ver por perto, eu não me imagino a minha vida sem ele. Eduardo Henrique, obrigado por todo o carinho, obrigado pela nossa família, obrigado pelo cuidado que você tem comigo e também com o meu filho, com o Rodrigo. Eu sou muito grata e agradecida. Pena ter demorado tantos anos, tanto tempo, a vida ter dado tantas voltas até eu descobrir onde estava o meu amor, que estava tão perto e eu não havia percebido. Te amo. O Instituto Itamar Dias de Pesquisas da Vida não falha, né? Realmente, homem e mulher, quando brigam muito, meu amigo, pode saber que teve, terá ou tem alguma coisa, viu? Obrigado, viu, Andréia? Obrigado pela sua participação. Minha música, minha história. Andréia, obrigado pela sua participação, obrigado por ter trazido aí essa história pra gente. Que bom, né? A gente começar a semana assim em alto astral, né? Trazendo uma história tão positiva que serve pra muita gente. Meu amigo, minha amiga, desconfie muito desse povo, né? Que fica brigando, aquele rapaz, aquela moça que fala: eu odeio ele, eu odeio ela, eu não gosto. Rapaz, não falha, viu? Agora eu comprovei. Andréia, obrigado pela sua participação. Beijo pro filhão Rodrigo. Abraços aí também pro Eduardo, tá bom? Essa família linda.
E que bom que deu tempo, viu, Andréia? Porque às vezes a gente perde muita coisa boa na vida, sabe? Pelo simples fato de não entender, sabe? Não entender o que Deus está colocando ali na nossa frente, né? Tá certo, então. Agora eu queria ver no dia do seu casamento, né? O Eduardo lá. Eu queria ver. Obrigado, viu? Obrigado por a gente começar a nossa semana aí de uma forma tão bonita, falando aí de amor, tá? Bom, Itamar, a história, né? A história da nossa ouvinte Andréia de Paula, a gente já conhece, dela e do Eduardo, né? E da família, né? Do Rodrigo também. Mas e a música? Que música faz parte dessa história? Segundo a Andréia, essa daqui era a música que ela pensava sem querendo pensar no Eduardo. A história você já ouviu e a música você vai conhecer agora. No Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Minha música, minha história. Quer dizer então, Andréia, que o Eduardo era aquele menino chato, né? E com essa música, sei, viu? Ah, gente, mais uma vez as teorias da vida do Itamar Dias, né, se confirmam. Andréia, obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado por estar aqui junto com a gente também, tá bom? Obrigado mesmo. Brigadão pra você. Nossa, Itamar, olha, baseado então nessa história de hoje, eu tenho um monte de amor mal resolvido, viu? Que isso, gente. Tá, você tem que resolver, né? E nem vou comentar, tá certo então. Obrigadão aí pela participação junto com a gente aqui. Quem mais? Tá, Márcio, tá falando aí negócio de candidato, mas disse que você ia candidatar esse ano pra vice-prefeito. Você tá louco, rapaz? Eu não achei meu DRT no lixo, não. Você tá louco da cabeça? Eu sou radialista, eu não sou... eu não tenho talento pra certas maracutaias não, viu? Radialista, gente, nesse meio. Ai, meu Deus, mas não é esse assunto aqui não. Andréia, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado por abrirmos aqui o nosso Minha Música, Minha História da Semana em Alto Astral. Beijo pra você, pro Rodrigo, o Eduardo também aí, a família, né? Que coisa, eu acho que o culpado disso tudo é o Rodrigo, viu, Andréia? Obrigado pela sua participação. E aí, quando é que você vai me deixar contar a sua história, hein? Todo mundo tem uma história para contar e toda história tem uma música especial. Qual é a sua música? Qual é a sua história? Conte pra gente. Minha música, minha história.